Duas coisas que eu acho que vale a pena você dar uma explorada aí, o que que é essa temporalidade e principalmente o que que é o CONARC, né? O CONARC acho que é Uhum, uma coisa que bem pouca gente conhece. Sim, não precisa detalhar muito, né? Mas um basicão aí de CONARC e temporalidade acho que acaba sendo, em boa medida, a consequência do CONARC, né? Apesar de que tem a temporalidade de arquivos não fora da área pública, que também tem uma temporalidade. certo. O CONARC, basicamente, né, é o Conselho Nacional de Arquivos, ele é um órgão do Colegiado Brasileiro, e ele que legisla tudo o que se detém sobre documentos, né? Então, por exemplo, ele determina, né, então, CONARC, quanto tempo eu posso guardar, posso não, devo guardar e como devo descartar um contrato, por exemplo, né? Geralmente, essa foge um pouco mais dessa parte de temporalidade de mim, né? Eu só venho aqui e configuro e aplico, né? Mas geralmente contrato após o término são 10, 15 ou até acho que é 20 anos, né? Não sei se muda, mas o CONARC Prontuário basicamente, médico, prontuário exatamente, médico tem a temporalidade também, né? tudo que a gente gera de documento dentro da empresa, ele tem uma temporalidade e por conta disso, né, muita gente às vezes, muitas empresas às vezes não, acabam não aplicando temporalidade por falta de conhecimento, né, porque geralmente né, eu mesmo antes de entrar na triagem eu não conhecia e eu trabalhei numa empresa de outsourcing de impressão, então né, não se falava ali em Conarc, nada disso, trabalho de temporalidade. Só fiquei conhecendo quando entrei aqui na triagem, trabalhando com o Trify também, que também tinha como, assim, para aplicar isso, né? E basicamente a tabela de temporalidade, ela determina prazo. Eu vou até selecionar uma aqui que vai até ficar mais fácil. Quando eu seleciono aqui, e tudo isso aqui eu vou retirando, tá? De acordo com a minha tabela que eu busquei lá no site do Conar, que tem como buscar isso. Ele tem questão de código de classificação, ele tem a fase inicial e a data inicial disso, o tempo de documento, porque ele tem a fase inicial, intermediária e a destinação final, que é ou a guarda permanente desse arquivo ou desse documento, ou a exclusão. E conforme a exclusão, a gente tem todas umas diretrizes que devemos seguir para realizar o expurgo desse documento de acordo com o CONAR, né? Mas seria basicamente isso, né? Como já foge um pouquinho mais da minha área do CONARC, essas questões, mas o CONARC é esse órgão que vai legislar e aplicar, né, a tabela de temporalidade para diversos tipos de documentos, e tanto empresa privada quanto empresa pública devem seguir essa tabela de temporalidade. E aí, né, por exemplo, o conselho de classe tem a sua própria tabela de temporalidade, uh, alguns outros órgãos também têm sua própria tabela de temporalidade, mas é basicamente assim que o CONARC vai funcionar aqui dentro. E aí a gente vai e traz o que a gente pega lá da tabela de temporalidade, aplica aqui, e aí a gente acaba fazendo com que, conforme a gente vai seguindo a tabela de temporalidade, a gente consegue ver quais documentos a gente já pode jogar fora, os arquivos que a gente já pode jogar fora, descartar, como é um arquivo que nasceu digitalmente, então é só eu excluir aqui ele da minha base, né? É uma curiosidade sobre, já que você mencionou temporalidade, porque realmente para algumas pessoas, dependendo do tipo de trabalho que ela exerce ou na organização que ela está, às vezes ela realmente nem ouviu falar sobre isso. Tá? Quem trabalha em órgão público é normal, né? Então eu tive uma experiência na construção do escritório de processos que era de um tribunal de contas e que lá isso era seríssimo, né? Era tratado de forma séria. Talvez o espaço físico maior que existia lá era o arquivo, que é onde tudo ia para lá no final das contas. Né? Então uma coisa curiosa, eu sempre atento às regras e regimentos, etc. Quando eu tomei isso em 2013, 14. Quando eu tomei conhecimento então da tabela de temporalidade dos produtos que eram produzidos pela área que nós estávamos, que era no escritório de processos, né? A gente imprimia em formato A3, A2, A0, aqueles mapas de processos imensos, né? Aí eu comecei a pegar e levar aqueles tubões todos pro arquivo para ele poder guardar, porque existia um prazo para ficar dentro do escritório e depois disso você tinha que levar pro arquivo, né? E aí a coordenadora me viu fazendo isso, o que você tá fazendo? Falei, tô levando pro arquivo porque tem um prazo e tal. Ué, então quer dizer que a gente tem que fazer isso? Tem. Ninguém imprime mais nada aqui. Vamos parar com esse negócio de ficar controlando quanto tempo as coisas vão ficar aqui. Então tem gente que não é muito fã desse tipo de gestão, não. E só outra curiosidade para o pessoal que trabalha com os arquivos que nascem digitalizados, né? O COBIT, que é um framework que trata da governança, né, da TI,
Obviamente ele não trata da temporalidade de arquivos, mas ele trata da estrutura, gestão e controles para atender as regras de temporalidade de determinados arquivos, né? Então, é só para falar pro pessoal da TI que não tem que deixar para lá não, viu, pessoal? Tem que ficar atento o que você tem que prover de ferramenta para atender regras, se porventura elas existirem. Diga, Patrícia. Só um complemento, e também é pouco divulgado também a ação do próprio conselho, né? Então, assim, às vezes a gente define temporalidade de documentos sem uma base que existe, né? A pessoa vai, às vezes, muito achismo. Então, a gente sabe que algumas existe uma formalidade maior, por exemplo, sabe, é mais comum o pessoal trabalhar na área de saúde, mas tem também uma série de documentos que a gente precisa guardar nas organizações e que as pessoas desconhecem que existe essa orientação do conselho, não é, Simon? Exatamente. E vocês é porque tem alguém de biblioteconomia aí atento a essa questão. É um excelente Com certeza. perfil, né? Eu adoro, gente. Esse povo é organizado demais. Geralmente acho que o pessoal vai basicamente no 5 anos caduca, então menos de 5 anos guarda, mais de 5 anos joga fora, né? Basicamente é a regra que a galera aplica, É né? por aí que o pessoal faz, né? Quando faz, né?